Pois é, gente, todo mundo sabe que Salvador é uma das cidades mais procuradas durante o carnaval por causa da sua grande festa de rua, a maior festa de rua do planeta, que é o nosso carnaval, famoso no mundo inteiro. Mas devido ao carnaval ser uma festa longa, longa tempo de duração, muitas pessoas acabam tendo que se alimentar ali mesmo, na rua, no circuito. E aí, quais são os cuidados de higiene e qualidade dos alimentos? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Conversando com o especialista. São nossos convidados, o nutricionista Bruno Assis, mestre em nutrição clínica, também Lucília Aquino, especialista em nutrição clínica. Vamos então falar, pois é quase inevitável, quem nunca, né, comeu alguma coisa no carnaval durante o circuito? Então estão lá expostos os alimentos e as pessoas acabam, por uma série de questões, comendo na rua. Agora dá para evitar? Um pouquinho de qualidade, com um pouquinho de atenção, dá para fazer a escolha certa, né, Lucília, Bruno? Sim, bom dia novamente. No caso, a gente teria que, no caso, priorizar um pouco mais dessa alimentação natural, principalmente em casa, né? Essa alimentação natural que seria rica em vegetais, frutas, porque a gente tem mais vitaminas, minerais, tudo para poder fazer com que o seu corpo funcione melhor. No entanto, a gente não pode esquecer também da questão no circuito, né? Que a gente não pode estar priorizando esse tipo de alimentação pela questão de que, assim, esses locais às vezes não permitem, né? Não predispõem um ambiente com condições favoráveis, com uma temperatura adequada, para a manutenção da temperatura. Então, como alimentos como maionese, com molhos, né, com os famosos cachorro-quentes, tem que tomar muito cuidado. Verificar os locais de produção desses alimentos para poder a gente não estar tendo aqueles infortúnios, né, da alimentação. Comer e depois ter uma dor de barriga, né, se contaminar com algum tipo de micro-organismos e por aí. São entre outros, né, desses cuidados. Vamos saber que tipos de alimentos, aqueles são os grandes vilões, né, da comida de rua, sobretudo no carnaval. Agora, Bruno, tudo começa antes. Se a gente já tem uma educação alimentar, se a gente já tem aquela predisposição de optar por uma alimentação mais saudável, mais natural no nosso dia a dia, o carnaval vai ser só um período a mais onde você vai manter aquilo que você já pratica, né? Patrícia, com certeza. O que acontece é que no carnaval, devido à euforia, né, da própria festa, a própria festa acaba estimulando o comportamento alimentar diferenciado. As pessoas elas acabam dormindo um pouco mais tarde, né, acordando consequentemente um pouco mais tarde. Existe toda uma mudança na rotina alimentar que está caracterizada pela própria condição da festa. As pessoas mudam o hábito alimentar muitas vezes e acabam deixando de ingerir alguns alimentos que vão afetar o paladar, enfim, mudar o apetite. Por exemplo, as pessoas acabam reduzindo ou dando a ingestão de alimentos energéticos, por exemplo. É importante, é fundamental que haja uma adequação na ingestão de alimentos energéticos, já que vai ocorrer um gasto energético durante o período da própria festa, os foliões, e isso pode fazer com que ela opte, né, por alimentos que não vão estar trazendo a nutrição adequada, ou faça escolhas, como a Lucília colocou, de alimentos de rua. Então, se você não se alimenta bem antes de sair de casa, você acaba, enfim, estimulando ou tendo que consumir um alimento de rua que a gente orienta um máximo de cuidado devido ao risco do controle sanitário, né? Então, a gente sabe que existe muito risco de contaminação desses alimentos devido à manipulação inadequada e a outros fatores. Então, o ideal é tentar fazer uma alimentação equilibrada já antes de ir para a rua, né? Para consumir o mínimo possível esses alimentos de rua e preferir, né? Ou tentar escolher um local onde tenha menos risco de contaminação ou alimentos que tenham menos risco de contaminação. O ideal seria isso, alimentar bem, né, antes de sair, antes de ir para a folia, até para evitar que você sinta fome, o que às vezes é muito difícil acontecer, porque está todo mundo ali brincando, pulando, o gasto energético é maior e às vezes é necessário suprir, repor isso. Mas quando a gente fala se alimentar antes, se alimentar bem para ir na folia, aqui a gente tem um entendimento um pouco distorcido desse comer bem.
Então pensa-se logo numa comida pesada, algo que vai sustentar um feijão, uma dobradinha, vai pra rua. Isso realmente não é indicado. Então, Patrícia, muitas pessoas pensam assim, eu preciso de comer uma comida pesada, com bastante gordura e tal. O problema desses alimentos é que eles, por serem ricos em gorduras, né, como dobradinha, feijoada pesada, mocotó, entre outros, eles são ricos em gorduras. E isso dá aquele efeito, você acaba se alimentando e dá aquele efeito de sonolência, deixa a pessoa mais devagar. Não é isso que a gente quer que a pessoa faça uma alimentação que seja, como o Bruno falou, rica em carboidratos, que a gente consome através a gente pode comer inhame, aipim, batata doce, essas coisas, e dá um aporte energético maior do que essas comidas que são extremamente ricas em gorduras. E aí nós temos também que aliar a elas também os vegetais, porque são ricos em nutrientes e vitaminas, minerais que vão, como eu falei, dar esse aporte de suprir a energia também, juntamente com os carboidratos. Então, a gente não aconselha muito essa questão de você se alimentar com esses alimentos ricos em gorduras, comida pesada, porque depois você vai ficar meio sonolento e não vai conseguir curtir o carnaval. Bruno, pensando então nessa nutrição clínica, né, funcional, que você trabalha também muito com esse conceito, com essa linha, ou seja, qual seria então essa comida ideal que vai dar essa sustentação, evitando, deixando a pessoa que se alimentou com mais tempo sem fome e ao mesmo tempo não dando esse efeito que a Lucília falou, que é do cansaço, de estar pesado. Então o que a gente pode combinar em termos de carboidrato, né? A gente fala muito aipim, inhame, com o quê? O que dá que seria uma combinação bacana que você vai comer, vai estar bem alimentado, vai brincar e não vai sentir tanta fome durante a festa? Olha só, não é possível, na verdade. Eu posso citar alguns alimentos, algumas combinações, mas a gente sabe que o alimento ele dá uma resposta individual em cada pessoa, na verdade. Cada pessoa responde a um alimento de uma forma muito individual. Existe uma individualidade fisiológica e bioquímica do ser humano e a gente acaba respondendo diferente. Mas inicialmente é importante colocar que a alimentação tem que ser a mais natural possível. Então, quando a gente evita, escolhe, prioriza alimentos naturais, a gente acaba tendo uma escolha adequada, porque a alimentação natural, o alimento natural ele tem um sinergismo de nutrientes, então ele combina os nutrientes adequados, tá? E faz com que o nosso organismo capte esses nutrientes, absorva e os utilize de forma adequada. Então, fontes de carboidratos, né? Então, a gente vai sempre procurar aqueles naturais, como tubérculos, raízes, combinar esses carboidratos com uma proteína magra, porque a ingestão proteica também vai ser fundamental no impacto da liberação de alguns hormônios e associar aos vegetais, principalmente no caso do carnaval, os folhosos escuros, porque eles vão estimular o trabalho do fígado para desintoxicar, por exemplo. A gente acaba no carnaval aumentando a ingestão de álcool, então o etanol ele traz alguns efeitos colaterais e quando a gente ingere esses vegetais, a gente consegue metabolizar adequadamente. A combinação do carboidrato com os vegetais também é fundamental. Por quê? Porque não adianta só ingerir carboidrato se você não dá vitamina para que ocorra um processo metabólico. Então, para a gente produzir energia, a gente precisa de vitamina, né? Principalmente as vitaminas do complexo B. E o etanol, o álcool, ele depleta, ele retira, ele elimina, aumenta a eliminação dessas vitaminas. Então, quando você combina alimentos naturais, pouco industrializados ou nada de industrializado, e o próprio alimento ele tem esse sinergismo natural que faz com que você funcione adequadamente. Não dá para falar sobre, como eu falei, sobre dose, sobre quantidade, porque tudo vai depender muito da pessoa, do sexo, né, do peso, se a pessoa tem alguma doença crônica, enfim. Mas o princípio básico é se alimentar com quase zero de industrializado, né, e priorizando a alimentação natural. Aquilo que você falava também no seu artigo, né, Lucília? Comida de verdade, que às vezes a gente esquece
E aí se entope de tudo, e até coisa industrializada, que vem nos rótulos dizendo que dá mais energia, que dá mais vigor. Na verdade, o nosso cuscuz, o nosso aipim, com o ovo, o Bruno falou de proteína, né? Fazendo aí essa combinação, vai dar também essa saciedade. Dá esse aporte, porque a gente, quanto mais industrializados, a gente vai ter um aporte também maior de sal, de gorduras, principalmente. E tudo que a gente não quer, uma coisa que a gente tem que salientar bastante, é a questão da hidratação. É fundamental. Então a gente consome esses alimentos que são industrializados, eles vão ter um aporte muito maior de sal. E o sal a gente acaba perdendo, né? Puxando a água e perdendo essa água. E aí o que é que a gente faz também? Uma questão para poder sinalizar é beber bastante água, de 2 a 3 litros de água, né? Nos momentos do carnaval. E como o Bruno falou também sobre a questão também de ingerir bebida alcoólica, a bebida alcoólica ela realmente também faz também esse processo de aumentar essa desidratação, né? E aí também, se for fazer o consumo dessa bebida alcoólica, então beber, intercalar, fazer bebida alcoólica, no caso cervejas que mais disponível no carnaval, então beber um copo de cerveja, um copo de água, um copo de cerveja, um copo de água. Isso para poder melhorar, porque um dos focos, né, a questão principal, além dessa que está incluída a alimentação, é justamente isso, hidratar-se. Então aí a gente chama atenção também com a questão dos sucos de frutas. Se possível, claro, não é, né, uma regra, mas se possível também tomar esses sucos naturais, mais naturais possíveis, sem a utilização de açúcar, porque o açúcar também faz também esse processo, né, tem um processo osmótico que também reduz também esse líquido, né, circulante no nosso organismo. Então também predispõe também à desidratação. Então são esses, né? Então, beber bastante água de coco, né? Suco de frutas, muito líquido, também pra gente ficar bem nesse carnaval. E você, hein? Como é que você está se preparando para o carnaval? Como é a sua dieta antes? Para você que vai brincar, o que não vai brincar? Também quem vai viajar. Às vezes, quando você viaja, muda totalmente seu padrão alimentar. Quem fica aqui em Salvador, não só curtindo o carnaval de rua, mas às vezes também está num baile, no camarote. E aí, aquelas comidas também você precisa estar atento, olhar e fazer a sua escolha. Daqui a pouco vamos dar dicas do que você pode evitar comer para, claro, também evitar ter um problema. 3328-7666 é o telefone. E aqui pelo WhatsApp, já estou recebendo algumas mensagens, mas mande a sua também. Quanto mais cedo você manda a sua pergunta, mais chance você tem de resposta. 99681-3998, 99681-3998, comida no carnaval é o nosso assunto. Bom, se é melhor antes de casa fazer essa alimentação saudável, com suco, né, folhas verdes, como falou o Bruno, algo que dê mais saciedade, falamos aqui do carboidratos naturais associado a uma proteína, e durante, bom, fiz essa alimentação, fui para a folia, mas se lá bater aquela fome, o que vocês dariam de dicas que o folião pode levar e na hora fazer uso, né, tá ali a mão e você pode comer sem maiores problemas. O que seria? Seja fácil, porque imagina, no meio da rua, algumas pessoas falam muito de barrinha de cereal, mas tem também a barrinha de proteína, que é diferente da barrinha de cereal, né, Bruno? Ela é mais... Verdade. O que é isso? Barrinha de proteína. Não é muito prático, né, levar comida para o carnaval, porque as pessoas geralmente vão com o mínimo de roupa possível. Isso, mas uma barrinha assim no bolso. Sim, se possível, excelente, porque vai ser algo que pode ser um socorro ali num momento de fome, né? Por conta do gasto energético que a gente já comentou que ele acontece mesmo, o indivíduo está ali, às vezes fica mais de 4, 5 ou 6 horas, né? Enfim, e isso aumenta muito o gasto energético e vai aumentar mesmo a fome. O interessante assim é que pode ser uma opção a barra de proteína, preferencialmente a barra de cereal. A barra de proteína, ela geralmente tem um teor maior proteico, isso dá uma saciedade, fornece alguns elementos importantes aí para evitar inclusive outras perdas proteicas. A barra de cereal, o ideal, se for escolher, é evitar aquela que tem xarope de glicose, tá? Ou o açúcar invertido também, que é a frutose industrializada, porque ela geralmente aumenta a produção de gordura no fígado, né? Não dá muita, não depleta, retira nutrientes, né? Então é importante olhar a composição dessa barra.
é uma opção também, mas o valor energético geralmente é baixo, a depender da barra, ela não vai suprir muito. Então, assim, mas pode ser também uma opção, como eu falei. O ideal é evitar essas barras, como eu falei, com xarope de glicose com menos industrializados. A gente já tem opções hoje no mercado de barras de cereal e de proteína mais saudáveis, né? Então, assim, o indivíduo ele tem que criar o hábito de ler rótulo, e quanto menos aditivo estiver presente no rótulo, mais saudável é. Se for optar por consumir alimento de rua, evita alimento que tem muito molho, por exemplo, tá? Porque aí o risco de contaminação é maior por conta do controle de temperatura. Alimentos à base de ovos, né? Também porque a gente tem aí um maior risco de contaminação por alguns micro-organismos. Alimentos crus, então acontece muito de o indivíduo for consumir ali um sanduíche e aí ele opta por salada. Infelizmente, a gente não tem um controle sanitário efetivo, assim como deveria ser, devido à extensão da própria festa, que permita controlar a sanitização dos vegetais, né? Às vezes o vegetal ele não foi sanitizado adequadamente e aí fica viável para uma contaminação. Sim. Então, assim, alimentos crus, à base de ovos, né? Com muitos molhos, porque acaba não priorizando o controle de temperatura. Pois é, ainda nessa questão, né, Bruno já entrou também nos riscos, mas, por exemplo, levar um mix, né, de castanha, isso também é bom, pode ser bom? É bom, porque a gente também tem uma quantidade de gorduras, né, que nós falamos, que é gorduras boas, né? E aí a pessoa também vai ter, como a gordura também, ela também fornece energia também. Então você vai estar se alimentando bem, né, com um aporte de energia, né, derivada dessas oleaginosas, né, no caso que a gente fala. Então pronto, leva assim uma vasilhinha pequena, um saquinho, quem sabe, o carnaval, não falou, é complicado, tem pouca roupa, onde é que vai levar essas comidas, mas uma castanha, limanosa, enfim, você vai estar se alimentando. E com relação aos riscos, né, o Bruno falou bem aí, ovo, maionese, você estava colocando aqui, é muito complicado, como o Bruno falou, porque a gente não tem na rua, tudo fica mais amplificado, né? A questão do controle higiênico-sanitário, a manutenção dessa temperatura, então isso pode predispor à proliferação desses micro-organismos, principalmente no caso a gente fala dos derivados, né, de ovos e leite, a salmonela, né, e outros, shigella, entre outros, que podem provocar mesmo questões assim, de simples dores de barriga, até mesmo levar até o coma e quem sabe até a morte, né? Então, muito cuidado. Então, tem ovo, tem leite na composição, evita. Olha, isso aqui não, vai para outra. Tem tantas outras opções, fica de olho naquilo que você vai escolher. E frutos do mar, nós estamos em Salvador, muita gente carnaval tá nas praias, sai da praia pro carnaval. Fruto do mar é outro risco, não é não? O que vocês dizem sobre isso? Certamente. Quem tá aí brincando e nas praias ao mesmo tempo. Sim, o ideal é, se for consumir fruto do mar, optar por um restaurante onde já tenha hábito de frequentar, né? Ou que tenha um certo controle ali por conta dos riscos mesmo, que é iminente tanto no fruto do mar quanto nas outras proteínas. Na verdade, o que vai mudar mesmo é a composição de microbiota, mas o risco de contaminação, de infecção, ele vai ser o mesmo de consumo de um outro alimento proteico, né? As pessoas optam mais, né? Enfim, devido à questão mesmo da própria estação também, né? Estimula muito o consumo, mas evitar os caldos também à base de alguns frutos do mar, né? Existe muito caldo de camarão, às vezes o caldo de outras frutas, também porque infelizmente não há o controle da temperatura. Então, assim, quando não tem o controle, quando esse controle da cadeia quente, né, ele é quebrado, aquele alimento ele já não pode ser mais consumido. Às vezes o ambulante ou até mesmo o dono do restaurante, enfim, a depender da estrutura do estabelecimento, às vezes o alimento ele resfria e aí depois ele é reaquecido. Esse reaquecimento a gente sabe que ele não é indicado porque ele acaba, né, não eliminando os micro-organismos, e o próprio resfriamento ele favorece a proliferação de vários micro-organismos específicos, assim, muito importantes para riscos. Alguns grupos específicos, como idosos, crianças, gestantes, eles são mais vulneráveis porque você tem aí uma alteração na imunidade dessas pessoas, né, devido a esse estado fisiológico. Então, essas pessoas têm maior risco, então devem evitar, né, principalmente os idosos, as crianças, como eu pus, e as gestantes.
E se a pessoa já conhece o estabelecimento, já consumiu uma outra vez, enfim, isso torna um pouco mais seguro, né? O que também não é uma garantia, porque todo mundo, principalmente nesse período, tudo é feito mais rápido, Isso. o volume e a demanda pela procura é maior, então fazer tudo rápido para atender todo mundo. Verdade. Então aquele lugar que você já vinha muitas vezes, que tem um ritmo, que estava fora da época do carnaval, às vezes também acaba negligenciando um pouquinho, mas enfim, tudo é questão do bom senso. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes. A Zorilda diz o seguinte: eu gosto de comer feijão 2 horas antes de sair de casa. Isso não estaria certo? Esse tempo que você dá vai fazer uma diferença aí, e dá um tempo de 2 horas? Comeu, esperou e vou brincar. Na verdade, é muito individual. A gente sabe que a ingestão de um alimento rico em gordura, depende do feijão também que ela consuma, né? Se for um feijão com um teor maior de carnes gordurosas, ele vai aí demorar um período acima de 2 horas, né? 2 horas não é necessário para fazer a digestão de gordura, né? E isso pode fazer com que liberem alguns hormônios, né? Um deles é o CCK, que a gente chama colecistoquinina, que acaba lentificando aí a pessoa. O fluxo sanguíneo vai muito lá para o intestino, aí a pessoa fica mais sonolenta, como a Lucília colocou, devido a essa mudança no fluxo sanguíneo lá para o trato digestivo, para digerir esse alimento. Então, se for um feijão com menor teor de gordura, ela pode consumir aí, mas se tiver muita gordura a gente não recomenda, né? Além disso, como eu falei, a resposta é muito individual. No geral, a gente recomenda comer um alimento com menor teor de gordura, com mais fibra, né? Associar com vegetais, cuidar de mastigar bastante também, né? Isso é muito importante, porque às vezes o indivíduo está ali distraído e ele está com pressa e acaba comendo muito rapidamente, e isso afeta também o processo digestivo, porque a mastigação ela vai misturar o alimento com algumas enzimas digestivas e vai favorecer um melhor processo digestivo quando chega lá no intestino. Então, sempre o alimento com menor teor de gordura, né? É a opção, né? Essa coisa do tempo não seria uma garantia para dar ela uma estabilidade, não é isso, né? Justamente. A gente fala assim, o que é bom, o que seria bom, né? No caso, proteínas no caso, aves, né? No caso, um frango grelhado, até peixe mesmo, porque tem uma fácil, né? Uma digestibilidade melhor, ou seja, você pode comer e você, né, em 2 horas você já consegue ter já essa digestão facilitada, né? Juntamente com o que o Bruno falou, os vegetais, principalmente a gente tem que consumir frutas, isso principalmente antes de ir para o circuito. Esse é o primordial. Então fazer uma batata doce, um aipim, um cuscuz com frango grelhado, com uma salada bem verde, com azeite doce. Pronto, tá preparado, vai pra folia, tá tranquilo. Ainda mais nesse sol, gente, a hidratação. A Lucília falou da importância da hidratação e tem muita gente que fica atento à comida, mas aí bebe também qualquer coisa, não fica ligado onde é que tá aquela cerveja que pegou, aquele refrigerante, aquela água que tá ali, daquele gelo, e também são fontes de contaminação. Então gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Quais são as principais fontes de contaminação? Já falamos de ovo, maionese, mas poeira, sol, água, onde o nosso ouvinte vai ficar atento, vai lembrar aqui da nossa conversa do Saúde Nós, opa, isso aí tô fora, olha, isso aí é um risco e eu já tô orientada para não fazer. O que seria? Temos de contaminação, aquele ambiente que você vai olhar assim e dizer, opa, não. Então, a gente tem que ficar observando bastante a questão, será que tem animais presentes naquele estabelecimento, sejam ele, no caso, comida de rua, ou seja, estabelecimentos mesmo no caso, né, que beiram o circuito, a gente tem que ficar observando. Será que tem outras questões que a gente pode analisar? Como é que tá? Tem sujeira, né? Tem algum água empoçada, né? Que a gente já, né, traz aquela questão de sujidades ali perto. Então, isso tudo pode levar à contaminação ou indicar uma falta de até higiene daquele próprio estabelecimento. A questão também, né, dos alimentos, como é que eles estão? Eles estão disponíveis? Eles têm alguma certa proteção? Porque a gente sabe, no circuito passam muitas pessoas, e aí poeira, pó, tudo isso pode também estar contaminando os alimentos, né? Então, são esses, né, a questão também, como eu falei, o próprio sol, o sol bate diretamente nesses alimentos, né? Isso tudo acaba acarretando em perda da qualidade desses alimentos, principalmente quando a gente vai falar, a gente não
recomenda esses alimentos que são vegetais e frutas, justamente porque eles são muito mais sensíveis de terem, né, essa proteção, como eu posso dizer, né? Então eles ficam muito mais suscetíveis a essa contaminação. Então, juntamente com aquilo tudo que nós falamos, os alimentos com molhos, maionese, derivados do leite e esses vegetais e, no caso, frutas também, porque a gente não tem esse controle. Então, esses riscos podem estar muito mais presentes nesses alimentos. O manuseio também vai fazer diferença aí, não é, Bruno? Tá ali vendendo, recebendo, pegando o alimento, recebendo dinheiro, luva, touca, tudo isso a gente precisaria ter no carnaval, mas considerando e reconhecendo o contexto do carnaval de Salvador, imagina se a gente vai ter estabelecimento com refrigerador, com estufa, como a gente até colocou aqui durante os textos, né? E também o quadro como ele ser, não vai ter. Touca, luva, é raro achar isso, quem tá com esse procedimento. Certamente. Então, para você produzir e distribuir alimentos, existe toda uma técnica, né, científica, inclusive normatização, legislação, para garantir a segurança final daquele alimento. Então, existe o controle da manipulação, ele é fundamental. Então, quem toca no dinheiro não pode tocar no alimento. Então, se isso está acontecendo no estabelecimento, a gente deve evitar consumir alimento ali, né? O dinheiro ali é uma fonte de contaminação de micro-organismos enorme, porque passa de mão em mão, né? Várias pessoas tocam. Então, a mão, ela tem micro-organismos naturais, né? E a própria, diversidade desses micro-organismos, eles podem contaminar o alimento. Então, o uso de touca, de luva no alimento já pronto, seriam cuidados fundamentais para que a gente conseguisse garantir uma qualidade sanitária desse alimento. Mas, infelizmente, devido à extensão da festa e a outros fatores também, inúmeros outros legais também, a gente ainda não consegue hoje no Carnaval de Salvador ter segurança de fazer essa alimentação na rua, né? E isso é muito perigoso, porque a gente às vezes negligencia e acha que é algo simples, que só vai trazer uma diarreia, pode trazer um risco muito grande para a vida mesmo, porque a pessoa às vezes não associou, né? Pois é, vou pegar a sua deixa aí, Bruno, você está falando exatamente, porque a pergunta do João aqui do Cabula vai bem nessa linha do que você acabou de falar. Quais os sintomas mais evidentes para que a pessoa, após comer nas ruas, procure um atendimento médico? Muita gente começa a se sentir mal e, ao invés de procurar atendimento, toma um remédio sem orientação. É importante colocar que, assim, existem alguns sintomas comuns, né, de uma toxinfecção alimentar. Eles podem ocorrer nas primeiras horas da ingestão do alimento ou até 72 horas depois da ingestão. Às vezes a pessoa consumiu e não faz associação. Então a gente tem aí sintomas como náusea, vômito, né, dor epigástrica, dor abdominal, né, diarreia, bacteremia, algumas pessoas têm calafrio, né? Depende muito do alimento, né? E do micro-organismo que contaminou aquele alimento e, consequentemente, contaminou a pessoa. Mas são sintomas, inclusive, muito inespecíficos, que às vezes o indivíduo acaba associando a um outro processo patológico e esqueceu que consumiu aquele alimento porque não foi imediato. Então, assim, não necessariamente acontece após a ingestão imediata. Pode acontecer, isso vai depender muito do grau de contaminação viável naquele micro-organismo, naquele alimento, né? Assim. Existe também, assim, a gente fala desses né, sintomas, mas existem outros sintomas, como o Bruno mesmo falou, que a gente não direciona. Por exemplo, coceira no corpo. Tem alguns micro-organismos que eles podem predispor essa coceira no corpo. Uma simples dor de cabeça já pode ser um indício de que tem uma toxinfecção ali. E aí, casos mais graves, como a gente estava falando, né, de até levar a pessoa ao coma e morte. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses alimentos, como é que eles estão sendo comercializados, a manuseio e manipulação deles. Já vi uma situação que não necessariamente na rua, mas nesse período, né, tá todo mundo de folga, tem muita gente que tá trabalhando, e uma pessoa conhecida próxima que veio a óbito, um churrasco em casa, todo mundo se reuniu, um trouxe uma coisa, trouxe outra, em pleno período do carnaval, e uma carne de porco que não foi muito bem assada nesse churrasco, e imediatamente foi questão de horas, foi muito rápido, e essa pessoa veio a óbito por conta de uma infecção com carne. Então, principalmente, vocês já falaram de carne, tá ali assado, fazendo aquele churrasquinho na rua, e como é que foi preparado aquilo, né?
Isso é muito comum. A questão do manuseio é muito importante, né? A gente também tem algumas bactérias, né, que são muito assim arriscadas. O Clostridium mesmo, ele pode provocar essa paralisia no sistema respiratório e provocar a morte em poucas horas depois do indivíduo ter se alimentado, né? E aí tem muito na questão dos pescados e enlatados, no caso, pessoas que fazem uso aí em condições, né, em manutenção de temperaturas inapropriadas. Então, a gente tem quanto maior for a vulnerabilidade da pessoa, maior o risco, né, de ela sofrer, não resistir a uma infecção do tipo. Então, esses grupos, como eu pus, mais vulneráveis, como os idosos, as crianças, né, as gestantes, são grupos mais sensíveis a essa contaminação. Gestantes, inclusive, têm um risco maior quando ingerem alimentos à base de leite, né? Existem alguns micro-organismos presentes no leite contaminado que pode levar a aborto, pode levar a complicações na gestação. Então, iogurtes, queijos, né, derivados de leites, assim, nesse período, inclusive, os gestantes devem evitar, porque a gente tem algumas bactérias, né, específicas que podem trazer algumas complicações para elas. Considerações finais, e tem a pergunta da Rita de Castro, quer saber no pós-carnaval, né? Fala-se muito da dieta detox, ela está preocupada também com a famosa ressaca, tem algum tipo de alimento que pode fazer esse balanço, deixar você curtir bem o carnaval, mas sem comer muito. Aí você bebe, acaba tendo uma ressaca. Ela acredita que quando você come mais e bebe, essa ressaca é menor. É uma crença não só sua, viu, Rita? Obrigada. É a famosa pergunta, né? O que fazer para diminuir esses sintomas? Então, tem alguns cuidados, né? A gente falou um pouquinho da água. A água, beber bastante água para poder diminuir essa questão da ressaca, mas tudo também vai depender de como você se comportou durante esse período, óbvio. Mas tem alguns grupos de alimentos que a gente pode, né? No caso, os vegetais folhosos escuros, como rúcula, a gente tem o agrião, no caso, fazer o suco, né? Que a gente fala, os sucos detoxes, para poder fazer, juntamente até mesmo com beterraba, entre outros cítricos, que tem uma fonte ótima de vitamina C. Esse conjunto de alimentos, eles vão melhorar o funcionamento do fígado. É o fígado justamente que faz todo esse processo de detoxificação do corpo. Detoxificação, no caso, dos derivados do álcool, né, que foi ingerido durante o processo. Então, isso é um bom, né, assim, tomar esses sucos, fazer, né, uma alimentação, no caso, melhorar essa alimentação para poder depois voltar à sua rotina. E olha lá, depois do carnaval, comer aquela feijoada, a gente falou do antes, 2 horas antes e depois, esse período, gente, a partir das 8 horas, não é o ideal comer nada, é o momento que o organismo vai estar processando e não recebendo alimento. Obrigada, viu, Lucília, pela presença e por tantas informações. Bruno, obrigada também por estar aqui com a gente, aqui no programa Saúde no Ar. Suas dicas finais, Bruno Assis. Comentando um pouco sobre a questão da ressaca, né? A gente tem muito metabólito, mas a Lucília colocou direitinho, e acaba afetando o sistema nervoso central, trazendo cefaleia, essas complicações todas aí, né? Enfim, é cansaço. Ingerir, o princípio da alimentação saudável é ter base de alimentação natural, né? Como a gente colocou, menos industrializado possível, mais alimentos de verdade, né? Comida de verdade. Então, essa escolha sempre é a mais correta, né? E aí a gente consegue ter um carnaval satisfatório, né? Não trazer aí complicações associadas ao carnaval. O carnaval é uma festa maravilhosa, ela deve ser utilizada para ser feliz, para brincar, não para trazer prejuízo, né? É isso aí, então vamos viver esses dias de carnaval com muita saúde, fazendo as escolhas certas na sua alimentação, na sua hidratação e brincar, né? Afinal de contas, Carnaval da Bahia tá aí para isso mesmo. Obrigada mais uma vez, a presença de vocês, obrigado aos ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. O programa volta amanhã com o Brasil do Bem. Até lá.